Paz, cantores, aqui Maestro Joab Muniz, o seu treinador vocal aqui na internet. E hoje eu tenho uma aula muito especial para você, que é sobre classificação vocal. Muitas pessoas perguntam qual é o meu timbre de voz, qual é o tom da minha voz, e na realidade tudo isso as pessoas estão perguntando sobre a sua classificação vocal. Isso que eu quero te falar aqui nessa aula. Se você não é inscrito no meu canal, curte aí, compartilha, vamos distribuir esse conteúdo para muitas pessoas, porque esse conteúdo é gratuito, mas é um conteúdo de muita qualidade que eu estou fazendo para você aqui no meu canal. Todas as semanas tem vários conteúdos novos aqui, então vamos distribuir isso, me ajuda a levar isso para muitas pessoas mais. Vamos lá então, classificação vocal. Os principais parâmetros para nós definirmos aqui a classificação vocal. Então olha só, nós temos como o primeiro ali a tessitura vocal, que são as notas que o cantor consegue fazer sem esforço. É a quantidade de notas que o cantor consegue fazer, então, sem um esforço excessivo. Isso nós chamamos de tessitura vocal. Isso é uma das coisas importantes, é um dos parâmetros que nós utilizamos para classificar uma voz. O segundo parâmetro aqui é a extensão vocal, que daí são todas as notas que o cantor consegue fazer, daí desde o grave até o agudo, tudo que ele consegue fazer, mesmo as notas que ele tem que fazer com bastante esforço. Isso nós chamamos de extensão vocal. E o terceiro parâmetro aqui é o timbre, que na realidade é a cor da voz. E aí, nisso eu não vou me estender muito, não vou me aprofundar muito aqui com você nesse vídeo, mas se você quiser eu posso fazer um outro vídeo falando especificamente sobre o timbre. Isso é um outro tipo de classificação, na realidade, outro parâmetro da classificação, que você que você deve prestar atenção. Na realidade, o professor vai prestar atenção na sua voz quando ele for avaliar a sua classificação vocal. Mas hoje nós vamos começar por esses dois primeiros ali, a tessitura e a extensão, que é o principal que nós vamos utilizar hoje para que você possa começar a entender qual a sua classificação vocal. Nós vamos fazer aqui um teste hoje para você já começar a ver a sua extensão, a sua tessitura, mas a definição, uma classificação definitiva você vai conseguir ter com um professor de técnica vocal. Eu vejo aí muitos vídeos na internet falando que a pessoa consegue já saber a sua classificação vocal só fazendo esses testes aí, mas na realidade o ideal é você fazer pelo menos uma aula com um bom professor que entenda muito bem de classificação vocal, para que ele possa te orientar e te dizer qual é a tua classificação vocal. O ideal é fazer mais de uma aula, tá? Mas uma aula com um bom professor já vai te ajudar bastante. Os parâmetros secundários para essa classificação vocal são a intensidade, a potência sem esforço e a amplitude vocal. Isso também são parâmetros secundários, eu não vou me aprofundar nisso agora. Vamos em frente. Então olha só, nós temos a classificação, nós temos assim três tipos de classificação principal, três tipos de classificações principais para as vozes femininas, certo? E nós temos três tipos de classificações principais para as vozes masculinas. Eu vou mostrar esses três tipos de classificação para você de cada uma delas, porém sabendo que nós temos outras classificações. Mas, num modo geral, são essas aqui. Então, olha só, nas vozes femininas, nós temos a voz mais aguda feminina. Então, não sei se para você é bem claro isso sobre o que é agudo, o que é grave, o que é médio. Então, ó, uma voz aguda, vou dar um exemplo aqui, ó. Uma voz aguda. Esse som mais fininho aí, que popularmente as pessoas falam mais fininho, né? Um som mais agudo, um som intermediário, um som mais grave, então grave, médio, e agudo, certo? Então, só para você ter uma ideia, se você ainda não sabia não tinha claro isso sobre agudo, médios e graves, tá? Então, a voz mais aguda feminina é soprano. Ela vai desde o Dó3 até o Mi5. Aí, depois a voz que fica intermediária, a voz ali do meio, a voz, como eu falei, que fica um som mais médio, assim, no sentido de ser intermediário, é a voz que nós chamamos de mezzo-soprano. É uma expressão que vem do italiano, mezzo-soprano. Seria, trazendo para o português, meio-soprano. Ela fica ali no intermediário, entre a voz mais aguda e a voz mais grave. Então,
Mezzo-soprano, falando mais aportuguesado aqui, mezzo-soprano, que nós chamamos bastante quando nós estamos trabalhando com cantores, com coral. E a extensão que nós temos aqui é do Lá 2 até o Si 4. E, gente, olha, é importante que nós deixarmos claro, assim, eu quero deixar isso claro para você, que isso aqui não é uma coisa assim matemática, certo? Algumas vozes, por exemplo, algumas mezzo-sopranos vão ter a extensão um pouco diferente disso. Algumas sopranos podem ter extensão um pouquinho diferente daquela extensão que nós colocamos ali. Isso vai depender, então, para classificar uma voz, por isso é importante. Essa primeira parte aqui é muito importante e depois uma parte fundamental de fazer uma aula com alguém especializado para ter mais clareza. Mas nessa aula de hoje, meu objetivo é que você já entenda e conheça a sua extensão vocal, especialmente a sua tessitura, para nós utilizarmos essa tessitura como ponto de partida para o seu estudo de técnica vocal. E a voz mais grave feminina é o contralto. Nós chamamos de contralto, a voz mais grave feminina, ok? Então, olha, a extensão dela é do Mi2 até o Lá4. Então ela tem uma extensão bem grande. Isso via de regra, certo? Como eu falei, pode mudar um pouco de uma voz para outra. Então, algumas vozes que você escuta bem graves, assim, de mulher, então geralmente são contraltos, certo? Algumas mezzos às vezes têm uma voz um pouco mais pesada e a gente até acha pode confundir com uma contralto. Isso às vezes são daí classificações muito tênues, assim, que a gente tem que ter um cuidado bem grande para definir às vezes as vozes que são meio similares, assim, elas levam um certo tempo para a gente conseguir definir 100% a classificação, tá bom? Mas olha, vamos aqui antes de passar para as vozes masculinas, eu vou já fazer uma pausa aqui para te falar o seguinte: a classificação vocal, ela não é algo assim super determinante para você. O mais importante é que você cante do jeito que você não pare de cantar até saber sua classificação vocal. Isso é o mais importante, tá bom? E depois a gente vai trabalhando e vai entendendo isso, conseguindo conhecer melhor a nossa voz. Agora, as vozes masculinas. Então, a voz mais aguda masculina nós chamamos de tenor. Como eu te falei, tem outras classificações aí, tem o contratenor que é mais agudo ainda, mas dentro dessas aqui, o tenor é a voz mais aguda masculina. Olha a extensão, ele vai do Dó 2 até o Ré 4. Então essa é a extensão básica de um tenor. A voz intermediária masculina nós chamamos de barítono, ok? E olha, o barítono, a extensão do barítono vai do Sol 1 até o Lá 3. Essa é a extensão que nós temos de barítono. E a voz mais grave masculina nós chamamos de baixo. Essa é a voz mais grave da classificação masculina. Então, dos homens ali, o que tem a voz mais grave é o baixo. O baixo vai desde o Dó 1 até o Fá 3. Então, essa é a classificação que nós temos do baixo, certo? É aquela voz mais pesadona, masculina, certo? A minha voz está mais para um barítono e tem as vozes mais agudinhas, masculinas mais agudinhas ali, que são mais de tenores. Então, basicamente, são essas as classificações que nós temos das vozes femininas e das vozes masculinas. Vamos então para algumas considerações importantes aqui sobre a classificação vocal. Olha, a classificação vocal ela é importante mais no estilo de música que nós chamamos de música erudita, alguns chamam de música clássica, certo? Na realidade, dentro desse contexto da música clássica, a classificação vocal é muito importante porque tem personagens ali dentro das óperas, tem tipos de escrita que os compositores fazem que é específica para, por exemplo, para um barítono, porque ele quer que a intenção do compositor é que aquela composição que ele fez, aquela área, por exemplo, que nós chamamos muitas vezes, dentro da ópera, por exemplo, uma área de ópera que ele faz para um barítono, ele quer ele quer ouvir, quer que as pessoas ouçam um timbre característico. Então ele escreve dentro de uma extensão de um barítono, dentro de uma tessitura de barítono, para que o barítono possa cantar aquela música. Não adianta ele querer ouvir um timbre de barítono ali, que é um timbre geralmente um pouco mais cheio do que um tenor, e escrever na tessitura do tenor, na extensão do tenor, porque daí quem vai ter que cantar vai ser um tenor e ele não vai conseguir ouvir o timbre do barítono, ele vai ter que ouvir um timbre de tenor. Então, dentro da música clássica, tem essas coisas assim
definidas de separação, de classificação vocal. Isso, na música popular, é um pouco diferente. Não tem tanta necessidade de classificação vocal na música popular. Na música gospel, especialmente, que nós estamos falando e que é o meu foco aqui, de ensinar para cantar música gospel, assim, o que é mais importante? O mais importante é você conhecer a sua extensão vocal, você ter noção da sua extensão vocal, ter noção clara da sua extensão, para que você não fique forçando demais a sua voz. E esse é o meu objetivo principal com esse vídeo hoje, que você conheça a sua extensão e conheça a sua tessitura. Veja as notas que você consegue alcançar com muito esforço e as notas que você consegue alcançar com uma certa facilidade. E aí comece a trabalhar dentro dessas notas. Isso é importante. Agora, o que vai acontecer? Para você conseguir fazer isso, você precisa então mudar o tom de algumas músicas muitas vezes. Ou escolher uma música que já esteja num tom mais adequado para a sua voz. Certo? Isso é o mais importante. Então o que você vai fazer? Quando você for tocar na sua igreja ou for cantar aí com playback, escolhe músicas que estejam dentro de uma tessitura vocal que seja a sua textura vocal. Se não der para escolher, se a música, eu gosto muito dessa música, eu quero cantar essa música, mesmo que ela não esteja dentro da minha textura. O que você faz? Se ela for muito aguda, você vai mudar o tom dela, baixar o tom. Por exemplo, se ela for em sol, e aí você quer baixar um pouquinho, você pode baixar para Fá. Se fica muito alto ainda, você pode baixar para Mi. E aí, se você não entende disso, você fala geralmente ali com alguns instrumentistas que eles estão acostumados a tocar isso, teclado, violão e coisa. Eles vão poder te ajudar e modificar. Olha, para mim está muito alto, quero baixar um pouco o tom. Aí experimenta, então tá em Sol, baixa para Fá, ainda ficou alto, baixa para Mi, entende? E vai achando o tom melhor para sua voz, o tom da música, certo? Agora, se você canta com playback, é mais fácil ainda, porque você pode pegar o playback, baixar um aplicativo de mudar o tom do playback. E aí você vai ver lá, ó, esse playback tá muito grave, essa música tá muito grave para mim. Aí você muda o tom do playback e eleva o tom um pouco mais. Se ele estiver muito agudo, você baixa o tom do playback um pouco e aí você vai ter o playback na sua tessitura, adequado para a sua tessitura, ok? Isso é o mais importante. Falando em mais importante, olha, comece cantando os tons mais confortáveis para você, ou seja, você escolhe os tons de música mais confortáveis para você. Segundo, estude técnica vocal com um professor qualificado para que você vá aperfeiçoando a sua técnica, melhorando a sua técnica, fortalecendo todo o seu aparato vocal. Aumente a sua tessitura gradativamente. Então você vai aumentar a sua tessitura gradativamente, certo? Você vai fortalecer as musculaturas que trabalham aqui para que você consiga alcançar tanto mais agudos quanto mais graves, e gradativamente você vai aumentando a sua tessitura vocal. E aí você vai podendo cantar músicas mais agudas ou mais graves, conforme você quiser cantar. Mas o mais importante é você não sentir dor para cantar. Então vai gradativamente estudando e progredindo. E agora nós vamos fazer então o nosso teste para ver qual a sua extensão vocal e também utiliza esse mesmo teste para ver qual é a sua tessitura vocal, ou seja, veja quais são as notas que você consegue alcançar, mesmo com dificuldade, toda a sua extensão. E depois veja também as notas que você consegue alcançar, assim, com mais facilidade. Pode voltar algumas vezes o vídeo, experimenta isso e anota. É importante você anotar, olha, eu consigo chegar bem aqui com facilidade aqui, eu consigo chegar com mais facilidade até aqui, com dificuldade eu chego até aqui, e aí você começa a ter noção do que você pode, o que você deve cantar nesse primeiro momento. E depois vai ampliando isso conforme você for aperfeiçoando a sua técnica. Então, cantor, olha o que eu fiz para você aqui na tela do meu computador, ó. Eu escrevi para você num programa que eu utilizo para escrever partituras aqui. Escrevi então toda a extensão aqui de cada uma das vozes, para que você consiga fazer então esse teste aqui, primeiro testar então a sua extensão e a sua textura vocal. Aí coloquei aqui, escrevi o nome de cada uma das notinhas aqui, ó, tipo, por exemplo, Dó 3, Ré 3, Mi 3, para você saber, digamos, eu cheguei do Dó 3 até o Dó 5, por exemplo, para você anotar aí depois e saber quais as notas que você realmente alcançou. Então vamos lá. Você vai fazer com a letra O,
Ou se você tem alguma vogal que você já está acostumado e que funciona melhor para você cantar, pode experimentar, pode trocar por outra vogal. Vou deixar rodando aqui com o computador. Você vai fazer com o computador agora, tanto com a letra O, com alguma outra letra que você prefira que funcione melhor para sua voz. Vamos lá então? 1, 2, 3, 4. Essa então foi a extensão de soprano. Vamos mais uma vez? Toda a extensão da classe da voz soprano. 1, 2, 3 e... Isso aí. Anota aí quais foram as notas que você conseguiu fazer, para que depois você faça um comparativo entre todas. Isso aqui, então, as vozes femininas. Isso aqui só quem for mulher faz esse teste das vozes femininas. Quem for homem faz o teste mais para frente ali, passa o vídeo um pouco para frente, faz a parte dos homens, que é tenor, barítono e baixo. Ok? Vamos agora com mezzo-soprano, que é a voz intermediária feminina. 1, 2, 3, canta! Vamos lá então mais uma vez? 1, 2, 3, com O. Isso aí, legal. Agora vamos ver a voz contralto. A extensão de contralto. Então, vai lá, pode ser com a letra O ou com a letra que você preferir. 4 tempos e você canta. Junto com o computador. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Mais uma vez, contralto. 1, 2, 3, 4. Ótimo, é isso aí. Agora nós passamos então para as vozes masculinas. Nós vamos começar aqui com o tenor, que é a voz mais aguda masculina. Então vai lá. Olha, junto com o computador, pode ser com a letra O ou com a letra que você preferir. Vai lá. 1, 2, 3, canta! Legal. Mais uma vez, tenores. 1, 2, 3, canta! Ótimo, muito bem. Vamos agora, vai anotando aí, tá? Agora o pessoal, as vozes masculinas, os homens agora vão anotando para ver quais as notas que ficam melhores para para vocês cantarem aí, os homens agora, tá? Vamos ver aqui no barítono. 2, 3, canta! Muito bem, mais uma vez, barítono. 1, 2, 3, vai! Muito bem. Vamos agora à última voz que nós temos aqui, a voz mais grave masculina, que é o baixo. Então, prepara aí para cantar junto com o computador aqui, com a letra O, de preferência, ou pode escolher uma letra que fique melhor para você. Vai lá. 1,
2, 3, canta! Aí, última vez então, baixo. 1, 2, 3, vai! É isso aí, gente. Muito bem. O mais importante, então, é você utilizar esse teste para saber, começar a entender aonde a sua voz chega melhor, qual é a sua extensão e qual a sua tessitura vocal. Tá bom? Quero te deixar um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.